Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, vamos conversar com Luiz Edmundo Prestes Rosa, palestrante do 14º FIA 2015, e vamos saber mais sobre o Programa de Conhecimento e Formação para Multiplicadores em Micro e Pequenas Empresas. Confira! Olá, seja bem-vindo ao programa especial sobre o 14º Fórum Internacional de Administração, que acontece aqui na Cidade Maravilhosa entre os dias 18 e 20 de maio. Nós vamos conversar com Luiz Edmundo Prestes Rosa, que está por Skype, ele que vai falar sobre governança e liderança na organização moderna. Luiz Edmundo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer falar com todos os ouvintes, é uma satisfação estar participando aqui do 14º Fórum Internacional de Administração. Luiz, por que debater esse tema é tão importante para as empresas modernas? Na evolução da história das empresas, nós fomos cada vez mais percebendo que o sucesso de uma empresa, ele atendia muito além do próprio acionista daquela empresa, aquele que criou a empresa, fundou a empresa, mas ele passava a ser também compartilhado com, por exemplo, com os próprios clientes da empresa, que quando um cliente está satisfeito, ele torce para que essa empresa dure, que essa empresa evolua, melhore e assim por diante. A gente fala que uma empresa hoje, ela tem que operar numa cadeia de valor, que é um conjunto de outras empresas e outras entidades com que essa empresa se relaciona. Uma empresa, para ter sucesso, ela tem que ter uma boa equipe, ela precisa escolher bem as pessoas que vão ser os colaboradores dessa empresa, mas ela precisa também escolher bons fornecedores, ela precisa atrair bons investidores, e todos esses precisam ter seus direitos assegurados na gestão dessa empresa, para que essa empresa possa perdurar, né? O que eu quero dizer com isso é que uma empresa não pode ter apenas uma boa liderança. A liderança é fundamental. Uma empresa não vive sem líderes, mas ela precisa de uma boa governança. Dentro desse tema, Luiz, ele fala acerca de liderança e governança. Mas aí fica para nós o questionamento, Luiz. Qual a diferença entre liderança e governança dentro das organizações? A liderança, nós falamos essencialmente na relação entre pessoas, né, entre os líderes, desde o primeiro homem que toma conta do negócio, pensa a estratégia e pensa em como essa empresa precisa fazer seus investimentos e como é que essa empresa deve medir seus resultados, mas todos os demais líderes que compõem a empresa, que estão ali procurando atender às suas especificidades de cada área, de cada departamento da empresa. A governança é um passo além disso, porque ela procura estabelecer e regrar o relacionamento da empresa, não só com as pessoas que trabalham dentro da empresa, mas com todos aqueles que são responsáveis pelo sucesso da empresa, como eu dizia anteriormente. Os seus investidores, os seus acionistas, os seus fornecedores, todo esse conjunto, ele precisa vir a apoiar, precisa estar trabalhando de uma forma orquestrada, não? Essas pessoas não podem estarem desconectadas, né? Como nós estamos falando sobre história, 50 anos de administração no Brasil, o senhor poderia contar para a gente um pouco de como surgiu a governança organizacional? No passado, nas histórias das empresas, quando as empresas estavam se organizando e se formando, surgiu a ideia de se fazer um balanço anual, que era para que a empresa comunicasse ao mercado quais são os seus resultados e qual é a evolução dos mesmos ao longo do tempo. E a gente observou que o balanço era um instrumento insuficiente para assegurar uma boa gestão da empresa e uma boa relação com os seus fornecedores. Então se criaram regras, e cada vez as regras foram se sofisticando, de governança. Quando uma empresa, por exemplo, uma sociedade anônima, o que ela precisa fazer em relação aos seus acionistas? Então o Brasil estabeleceu sua legislação, outros países estabeleceram as suas. Por exemplo, uma empresa precisa ter ética. Ética no seu relacionamento interno, ética no seu relacionamento com seus clientes, ética no seu relacionamento com os fornecedores, com a sociedade em geral e assim por diante. Isso é uma preocupação essencialmente da governança. Assim como também, olhando no microcosmo, é uma preocupação de cada líder ser ético com a sua equipe, falar a verdade, ser correto e tal.
Mas na relação da empresa com todos os demais partes interessadas, que a gente chama muitas vezes em nome em inglês de stakeholders, cabem a eles se sentirem dignamente protegidos nos seus relacionamentos com a empresa. Perfeito. Luiz Edmundo, muito obrigado pela entrevista e nos vemos no 14º FIA em maio. Grande abraço. E fica a dica de Luiz Edmundo Rosa sobre questão de gestão, sobre questão de liderança. E olha, no 14º FIA tem muito mais. E ele espera por você lá e nós esperamos por você. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Tchau. As inscrições para participar do 14º Fórum Internacional de Administração estão abertas. Profissionais e estudantes podem parcelar em até 12 vezes nos cartões de crédito ou pagar à vista com boleto bancário ou por transferência eletrônica de fundos. Profissionais e empresas registrados e adimplentes, estudantes registrados no CRRJ ou membros de instituições latino-americanas apoiadoras ganham descontos. Para ver a tabela completa dos preços, acesse o site do Conselho. O CRARJ possui um ônibus exclusivo que garante agilidade, funcionalidade e segurança na condução de sua equipe aos eventos realizados pelo Conselho. Estudantes de administração também podem ser levados à sua sede para conhecer as instalações e o funcionamento da instituição. CRARJ, cada vez mais perto de você. O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro está promovendo o programa de capacitação e de formação de multiplicadores de conhecimento em micro e pequenas empresas, destinado aos profissionais de administração do Estado. O primeiro passo do programa foi o sorteio para as 55 vagas disponíveis no curso, que terá 4 aulas presenciais na sede do Conselho. Presente ao sorteio e um dos contemplados, o administrador Raul Pereira da Costa falou da necessidade de profissionais na área. É uma área carente ainda em mão de obra, né, que necessita de pessoas preparadas, né, para que multiplique esses conhecimentos. Além disso, eu pretendo futuramente abrir uma microempresa, então acho que é uma forma de também fortalecer os conhecimentos e ser bem sucedido nessa empreitada. O segundo passo foi a aula inaugural, realizada no dia 21 de março e que contou com a presença de representantes do governo e do Conselho Federal de Administração. Nós hoje estamos iniciando um projeto que tem uma relevância social extraordinária, que é formar consultores que serão multiplicadores para micro e pequenas empresas no Rio de Janeiro e no Brasil todo. Além do Rio de Janeiro, outros 4 estados estão participando desse projeto. Por que esses 5 estados? Porque foram os estados que primeiramente manifestaram o maior interesse. Os seus presidentes disseram: nós queremos participar, nós queremos nos envolver. E é por isso que Rio de Janeiro, o Maranhão, o Pará, Alagoas e também o Piauí estão nesse projeto piloto dos 5 estados iniciais que vão fazer parte, que estão fazendo parte desse programa de formação de multiplicadores para micro e pequenas empresas, que é um convênio do Conselho Federal de Administração com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, que é ligada à Presidência da República e que é comandada pelo ministro Afif Domingos, que é administrador, como nós também somos. E como é que está organizado esse programa?
Esse programa está organizado da seguinte forma: nós começamos hoje aqui no Rio de Janeiro a primeira aula presencial. Nós teremos 4 encontros presenciais nos seus distintos módulos, e outra parte ela é toda por EAD, toda ela à distância, com material, conteúdos e avaliações específicas para isso. É um programa muito sério, ele exige a participação, tem que ter a presença de 75% nas suas aulas. Não pode faltar a primeira aula, portanto, quem faltou a de hoje já está efetivamente fora do programa, isso é importante. Ele tem que ter uma aprovação em todas as disciplinas dos distintos módulos da capacitação, então isso é importante. E no final ele terá 300 horas, que é a parte vivencial, onde ele vai escolher uma micro ou pequena empresa e vai nela aportar todo o conhecimento adquirido, toda a sua expertise, e vai desenvolver um projeto nessa micro e pequena empresa. São 300 horas para isso. E essas 300 horas terão que fazer a diferença. Por quê? Porque depois nós vamos olhar quais foram os resultados da aplicação deste conhecimento, né, nessas 55 micro e pequenas empresas no estado do Rio de Janeiro, e vamos comparar com outras que não tiveram a ação do administrador. Então, como eu disse, esses 55 administradores, eles estão tendo uma grande oportunidade, uma mega oportunidade, e ao mesmo tempo terão uma enorme responsabilidade de mostrar para a sociedade do Rio de Janeiro e do Brasil como o administrador faz a diferença numa empresa. O administrador Rogério Silva foi o primeiro professor do programa e falou sobre o tema consultoria. O nome caracteriza muito bem o que é esse momento. É um momento de desmistificar a consultoria empresarial. Quer dizer, conhecer um pouco mais a respeito do que é a consultoria, ajustar alguns conceitos, algumas vivências, algumas experiências que podem não refletir a realidade do que é o trabalho de consultoria e da importância que ele tem, tanto para o pequeno empresário quanto para a sociedade de um modo geral. Esse curso você já aplica em outros lugares e já teve diversos públicos, mas já teve um público tão específico como o do dia de hoje? Não, na realidade essa é a primeira vez que eu tenho contato com um grupo exclusivamente de administradores, né? Pessoas que já têm formação e trabalho. Eu sinto que esse grupo ele é um grupo diferenciado no que se refere ao enriquecimento que pode se dar ao curso e principalmente a esse modo de desmistificação. Na sua experiência, você sempre observa uma expectativa por parte dos participantes, né? A expectativa de hoje, nesse primeiro momento, no contato lá fora, vendo as pessoas chegarem nessa interação, como é que foi? Não, eu até fiquei surpreso pela qualidade dos participantes, no sentido de vivência, de experiência, pessoas que já têm um tempo de trabalho em alguma área específica e que esse realmente é o público que caracteriza muito bem o que é fazer a consultoria, né? Quer dizer, é uma pessoa que conhece muito bem de uma área que pode ser uma área problemática para uma empresa e essa pessoa vai até a empresa para auxiliar, para resolver, para ajudar a resolver um problema específico. Então, pessoas que já têm vivência, pessoas que já têm uma experiência, pessoas que têm um conhecimento acadêmico e conseguem conciliar o conhecimento acadêmico e o conhecimento prático, né, da sua vivência, no auxílio de algum problema vivenciado por alguém que talvez nunca tenha passado por isso, é algo fantástico. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!